A primeira novidade do Java 8, e creio que seja a mais conhecida, são as expressões Lambda, ou Lambda Expressions em inglês. Lambda Expressions são funções anônimas, ou seja, que não têm nome e não pertencem a nenhuma classe. Lambda Expressions são muito úteis para escrever códigos mais funcionais e otimizados. Trata-se de uma maneira mais simples para implementar interfaces que possuem somente um método abstrato. Tais interfaces são conhecidas pelo nome de interfaces funcionais ou também pela sigla SAN, a partir do Java 8. Iremos nos deparar muito com esse termo interfaces funcionais no decorrer do curso. Expressões lambda são largamente empregadas para percorrer, filtrar e extrair dados de coleções de uma maneira mais simples e direta. A declaração de Lambda Expression é feita por esse operador, chamado operador seta, ou arrow em inglês. Este operador ele divide a expressão lambda em duas partes. Do lado esquerdo do operador, especificamos os parâmetros de entrada, caso existam. E do lado direito, a ação a ser desempenhada. Vamos entender melhor como trabalhar com expressões lambda através de exemplos claros e concretos. Estou aqui com a minha IDE Eclipse aberta. Você pode utilizar qualquer outra IDE, pode ser o NetBeans, tá? E neste caso, eu estou utilizando a versão Neon, mas você pode utilizar a versão que desejar, desde que seja com o JDK 8 a princípio. Vamos criar um projeto Java e eu vou implementar uma thread como um exemplo de emprego de Lambda Expression. Então, o nome do projeto eu vou chamá-lo de exemplo thread. Lembrando que esse curso é um curso que envolve tópicos avançados da linguagem Java. Então, a priori, você tem que conhecer ou já ter programado em Java e ter sólidos conhecimentos da linguagem para poder acompanhar este curso, tá? Vou criar aqui uma classe. Vou chamá-la de exemplo thread, que irá conter a função main. E quando trabalhamos com threads, é impossível não falarmos da famosa interface Runnable, pois ela descreve o que a thread deve fazer. Se olharmos a documentação, eu estou aqui com a API do Java aberta, vou procurar pela interface Runnable. Veremos que ela é uma interface funcional, pois ela possui um único método abstrato chamado run, e o programador fica responsável por implementar tal método e colocar dentro dele o que a thread deve executar. Então, uma forma tradicional, sem utilizar expressões lambda, de implementarmos a interface Runnable numa thread seria dessa forma. Então, thread, vou chamá-la de T1, igual a new thread, chamada interface Runnable. Note que sobrescrevemos explicitamente o método run de Runnable, com a implementação que desejamos. Eu vou criar a seguinte implementação. Ele vai ter que imprimir no console a seguinte frase. Thread 1 em execução. Isso que será impresso quando a thread 1 for executada.
Mas por que devemos ser tão explícito identificando o método run na implementação se ele é o único que existe na interface Runnable? Aí que entra a Lambda Expression para simplificar a implementação das interfaces funcionais. Nesse caso, a interface tratada é a Runnable. Então, bastaria fazer o uso do operador arrow desta forma, da forma que foi explicada no slide. Do lado esquerdo, o parâmetro, caso exista. Nesse caso, não existe, porque o método run não tem nenhum parâmetro. E do lado direito, a ação. Então, vou criar um segundo objeto thread, utilizando o Lambda Expression para ilustrar. Então, vou chamá-lo de T2 igual a new thread. E o óbvio, né? Então, o operador arrow. E do lado direito desse operador, a ação que eu quero executar. A ação que eu quero executar é exibir no console a seguinte frase: thread 2 em execução. Do lado esquerdo, como não tem parâmetro nenhum, eu deixo só dessa forma o parênteses vazio. Para iniciar uma thread, eu preciso invocar o método start, né? Então, t1.start e t2.start. Vou executar minha aplicação. Perfeito, funcionou. Thread 1 em execução, thread 2 em execução. Observe o quão simplificado e limpo ficou o nosso código dessa forma, porque eliminamos o óbvio. Já que o construtor da classe thread pede como parâmetro uma interface runnable, e tal interface só tem um único método abstrato run, então não há necessidade de explicitá-lo na sua implementação. O compilador, a partir do Java 8, entende que só tem ele como único método abstrato na interface, então só pode ser ele em questão. Dessa forma, eliminamos essa redundância que havia na implementação de interfaces funcionais nas versões anteriores ao Java 8. Neste exemplo, eu utilizei uma interface funcional da própria API do Java, né? Mas podemos criar nossa própria interface funcional e fazer sua implementação através de Lambda Expression. Vamos fazer um novo exemplo. Vou criar aqui um novo projeto. Vou chamá-lo de exemplo 01. E vou criar uma classe com a função main, também chamada de exemplo 01. Agora aqui eu vou criar a minha própria interface funcional. Vou criar um exemplo aqui, chamá-lo de figura, com um único método abstrato chamado desenha. Então, vamos implementar esse método desenha sem utilizar Lambda Expression. Então, da forma anterior ao Java 8, faríamos da seguinte forma: figura Então, explicitamos e sobrescrevemos, né, o método desenha. Então, vou fazer com que ele exiba no console a seguinte frase: desenha figura 1. Na sequência, eu vou fazer a chamada desse método desenha e executar minha aplicação. Perfeito, funcionou. Desenha a figura 1. Agora vamos reescrever esse código, refatorá-lo, né, utilizando expressões lambda, né? Então, temos aqui a interface funcional. Então, vamos omitir o óbvio, né? Então, o óbvio é o método desenha, só tem ele mesmo. Então,
eu vou chamá-lo aqui um segundo objeto, figura, chamado de fig2. E implementar desenha. Desenha tem algum parâmetro? Não, não tem. Não tem nenhum parâmetro. O operador arrow e a ação que eu quero desempenhar. A ação é imprimir na frase, imprimir a frase, desenha a figura, vou chamá-lo desenha figura 2 no console. Então, fig2 invoca o método desenha. Vou executar a aplicação novamente. Perfeito, funcionou. Desenha figura 1 sem utilizar lambda expression e desenha figura 2 utilizando lambda expression. Eu vou explicar agora e exemplificar outras possíveis implementações de lambda expression. A primeira delas já vimos, né, que é a sem argumentos. Eu apenas coloco do lado esquerdo do operador arrow o parênteses vazio e do lado direito a ação que desejamos executar. Uma outra forma é quando existe um argumento. Então, aqui temos um argumento chamado ds e do lado direito do operador arrow a ação que desejamos executar. Vamos exemplificar essa sintaxe com um argumento. Eu vou criar aqui mais um projeto, vou chamá-lo de exemplo 02. Uma classe com o mesmo nome contendo a função main, exemplo 02. E vou criar uma classe chamada produto, com dois atributos, nome e preço. Vou criar o construtor dessa classe e vou criar métodos públicos de acesso aos atributos nome e preço. Então, dentro da função main, eu vou implementar uma lista de produtos. Eu vou chamar esse objeto de lista. E vou adicionar produtos a essa lista. Então, eu estou adicionando aqui uma TV, o parâmetro do construtor do produto é nome e preço. Então, TV 42, preço 2.000, geladeira 470 litros, preço 3.200, fogão 4 bocas, preço 900 e assim por diante. Agora eu vou fazer o uso de um método disponível em list chamado de forEach, que serve para percorrer os elementos da lista. Se olharmos lá na documentação do Java, o forEach é um método oferecido, na verdade, pela interface iterable. Se clicarmos aqui, veremos que forEach recebe como parâmetro uma outra interface chamada consumer. Se clicarmos em consumer, a documentação diz que consumer é uma interface funcional, portanto, podemos aplicar lambda expression aí. E o único método consumer abstrato é o accept. Note que ele recebe um objeto genérico como argumento. Então, aqui temos o nosso primeiro exemplo de lambda expression com argumentos. Então, lá no código ficaria da seguinte maneira: parênteses, operador arrow, e do lado direito dele a ação que queremos executar. O que queremos executar? Eu vou querer imprimir no console
o nome e o preço de cada produto. Então, system.out.println, mas está faltando o argumento aqui, né? Lá no consumer, o método accept, ele tem um argumento. Então, vou chamá-lo de P, só para fazer a alusão a produto. Então, P vai imprimir o nome e vou pôr só um sinal de igual aqui, só para separar o nome do preço. P get preço. Vou executar a aplicação. Perfeito, ó, funcionou. Exibiu o nome e, na sequência, o preço respectivo do produto. Então, acabamos de criar o nosso primeiro exemplo de Lambda Expression com argumento. Lá no exemplo da thread, o método runTheRunnable não contém argumento algum. Então, aquele foi um exemplo de Lambda Expression sem argumentos. Mas não é somente expressões com um único argumento que podemos representar. Também podemos representar Lambda Expression com mais de um argumento. Aqui, no caso, temos 2 argumentos. Vamos ilustrar o Lambda Expression com 2 argumentos. O método que podemos usar aqui em list é o sort, que ele serve para ordenar os itens da lista. Se olharmos lá na documentação de list, temos aqui o método sort, que recebe como parâmetro uma interface chamada comparator. Então, se clicarmos aqui para ver a documentação de comparator, ela diz que é uma interface funcional. Então, podemos aplicar Lambda Expression aqui. Se olharmos o único método de comparator, o único método abstrato, veremos que é o compare. Note que ele recebe 2 argumentos. Então, temos aqui um exemplo clássico de Lambda Expression que podemos aplicar com 2 argumentos. Então, lista.sort. Os 2 argumentos eu vou chamá-lo de P1 e P2. Poderia ser qualquer nome, mas eu estou colocando P1 e P2 só para fazer alusão à classe produto. Operador arrow e a ação que eu quero executar. A ação eu quero comparar se o preço de P1 é menor do preço de P2. Então, P1 get preço, compare to P2 get preço. Apenas isso é o suficiente para eu ordenar essa lista em ordem crescente de preços. Então, eu vou, na sequência aqui, só reexibir a lista para ver se realmente ela foi ordenada. Então, eu só vou copiar esse trecho de código aqui para baixo. Então, aqui, no primeiro momento, ela está desordenada. Eu ordenei e estou reexibindo ela de forma ordenada no console. Vamos executar a aplicação. Perfeito, ó, funcionou. Ó. Micro-ondas 550, na sequência veio o fogão de 900, o videogame de 1999, a TV de 2000 e a geladeira de 3.200. Outra possível sintaxe de Lambda Expression é com argumentos explícitos. Note aqui no exemplo, eu estou explicitando o tipo do argumento, ó, de x e de y. Estou dizendo que eles são inteiros. Aqui nesse caso anterior, ele não tem tipo algum. Se voltarmos lá na API do Java, nesse último caso aqui do compare, da interface comparator, que é uma interface funcional,
Note aqui, os parâmetros, eles são do tipo T, um tipo genérico, então não está determinado um parâmetro. Mas existem casos que o parâmetro ele é explícito, então só pode ser desse único tipo. Outra possível sintaxe é com múltiplos métodos. Note que nos exemplos que fizemos até agora, a ação acontece tudo em uma única linha. Até nos exemplos anteriores lá da thread, acontecem tudo em uma única linha. Se eu quiser ter múltiplas ações, basta eu colocar as chaves, né? E compreender a ação entre elas. Então, ficaria da seguinte forma. Imagina que eu queira primeiro exibir o preço, desculpa, o nome. E na linha a seguir, o preço. Então, temos aqui um exemplo de múltiplos métodos, né? Então, na verdade, aqui eu poderia ter N linhas de código aqui dentro, tá? Só para ilustrar que o Lambda Expression não fica limitado a uma ação única numa única linha, tá? Então, você pode ter infinitas ações dentro de uma expressão Lambda. Vamos executar a aplicação. Perfeito, ó, funcionou. Ó. Micro-ondas 550, ó, fogão na outra linha o preço 900, videogame na outra linha o preço 1999 e assim por diante. No vídeo a seguir, iremos estudar outro conceito chamado método reference, que tem quase a mesma proposta de Lambda Expression e vamos ver a diferença entre eles e quando usar um ou o outro.